Vila, qual a força de Hamilton Mourão nessa tentativa de juntar a oposição? Ele pode conseguir frear, de fato, essas mudanças nas candidaturas? Eu espero que não, né? Porque tem de se lembrar do seguinte, rapidamente, né? Diferentemente da América Espanhola, no século XIX brasileiro, os militares tiveram muito pouca participação política. No caso, nós éramos uma monarquia, não se dividiu o Brasil, ao contrário da América Espanhola, especialmente dos países latinos, e no qual eram repúblicas e com ampla participação dos militares, caudilhos, chefes militares e tal. No caso do Brasil, não, porque era uma monarquia. A participação dos militares do segundo reinado se dava nos partidos liberal ou conservador, como, por exemplo, Caxias no conservador, Osório no Partido Liberal. A República é que coloca os militares na política, né? Os dois primeiros presidentes são militares. E com a doutrina do nosso Benjamin Constant, não o francês, mas o brasileiro, Botelho de Magalhães, com a ideia do soldado cidadão. E isso fez com que os militares passassem a ter uma participação constante em toda a história da República. Então, vem a proclamação da República, é um golpe militar, a Revolução da Armada, a Revolução Federalista, a guerra, especialmente em 1897, quando a Guerra de Canudos. Depois, nós vamos ter a Revolta da Vacina, participação militar. Depois, temos o movimento tenentista nos anos 22, 24, Coluna Prestes, a Revolução de 30, 32, que tem a participação dos militares, a intentona de 35, o golpe de 37, o golpe integralista de 38, 45, a queda de Vargas. Olha a sequência, 54, o suicídio de Vargas, que é uma tentativa de golpe. Em 55, o mês de novembro, tivemos 3 presidentes, nenhum dos quais eleito diretamente, 2 tentativas para derrubar o JK, a crise de 61, quase guerra civil. Aí o vice-presidente demora 13 semanas para poder assume a 7 de setembro de 61, um governo muito tenso de João Goulart, a derrubada do João Goulart, um golpe militar, 5 presidentes militares e tensão de golpe durante os governos militares. O Frota tentou derrubar o Geisel a 12 de outubro de 77, até chegar o momento da redemocratização. Parecia que aí as coisas se acalmavam. Foi criado até o Ministério da Defesa por Fernando Henrique Cardoso em 99, mas ele nomeou um civil, Elcio Álvares, que não entendia absolutamente nada do assunto. Então, essa questão voltou no governo Temer. O Temer cometeu um grave erro, foi o primeiro a nomear um militar como ministro da Defesa. E isso veio depois em seguida o governo Jair Bolsonaro e tudo que nós sabemos. A grande questão, está corretíssima a proposta de que se o militar quer ser candidato, ele vai para a reserva e se candidata, reeleito ou não. É um absurdo uma instituição permanente de Estado que tem o monopólio da força, o militar ser candidato, aí é derrotado, ele volta para os quartéis, trazendo a política para dentro do quartel. Isso cria uma república bananeira que não tem nada a ver, portanto, a proposta está correta. Não é criar, como diz o general Mourão, um cidadão de segunda classe, que seria um militar, não. Ele tem uma carreira de Estado, que tem um monopólio da força, que tem uma história de violência no Brasil. Sendo assim, você quer ser candidato, não tem nenhum problema. Sai e segue a sua vida como político.